Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui para trazer uma palavra de fé para você. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece. Sou o líder do Ministério de Música e vim aqui te encorajar hoje, trazer uma palavra de fé para que você cresça, avance nessa palavra, para que você possa exercer o seu propósito, possa exercer a sua função aqui nessa terra como um vencedor, como a palavra nos diz que nós somos, né? E antes de começar a minha palavra, eu gostaria de ler. Eu escrevi bem certinho algo que Deus comunicou comigo num tempo que nós tivemos de oração, sexta-feira aqui na igreja à noite. E o Senhor falou comigo bem assim, queridos: muitos dos meus filhos estão dando ouvidos para muitas vozes e não a minha, ouvindo mentiras do príncipe deste mundo, que está dizendo que eles não são dignos da minha presença, não são dignos de sentar à minha mesa. Mas foi Deus quem te chamou, queridos. Ele te chamou para fazer parte da sua família. Nós não éramos dignos, mas Jesus se fez indigno para que hoje nós fôssemos dignos. Jesus se fez miséria para que nós fôssemos enriquecidos. Não escute a voz do diabo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu de novo e Jesus fez isso por você. Ele mereceu por você, querido. Hoje a minha palavra é que a nossa fé ela tem uma voz, né? Mas para a gente exercer essa fé, para a gente conseguir nos movimentar por dentro, nosso espírito, através dessa fé, nós precisamos ter a certeza, ler esta palavra, buscar nela quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, por quê? Porque senão, a Bíblia fala que no mundo existem muitas vozes. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ouvir uma voz, que é a voz do nosso Pai. E Ele fala conosco através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? E a Bíblia fala que a nossa fé, ela tem uma voz. Amém? Você crê nisso? A nossa fé ela é falada, nós precisamos declarar. E quando a gente fala de voz, quando você pesquisa, não numa tradução de hebraico, aramaico, não lá no seu original, mas quando nós falamos de voz, uma pesquisa simples no dicionário, seu significado, ele nos traz assim: som, um conjunto dos sons produzidos pelas vibrações das pregas vocais, sob pressão do ar que percorre a laringe. Quando falamos que a fé tem uma voz, nós não estamos falando de uma voz do além, queridos. Nós não estamos falando de uma voz que virá e você vai ouvir uma voz estrondosa. Nós estamos falando que a fé ela tem uma voz porque é a sua voz. A sua fé, ela precisa emitir o som, ela precisa sair da sua boca, ela é uma fé falada. Você precisa se mover por dentro e falar a sua fé, viver ela e declarar, né? E a Bíblia ela nos fala lá em 2 Coríntios 4,13, ela nos fala assim, ó: portanto, temos o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. E ele continua dizendo, o escritor aos Coríntios, ele continua dizendo, ele diz, nós cremos, por isso também falamos. Né? Então nós precisamos falar. Mas o que é esse espírito? Esse espírito da fé, né? Que o versículo fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que espírito é esse mesmo espírito, né? Por que ele fala esse mesmo espírito? Porque ele é o mesmo espírito que pairava sobre a face das águas, queridos. Lá em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, o primeiro livro da Bíblia, princípio de todas as coisas, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E a palavra era aqui, queridos, ela traz um significado do hebraico que ele traz um significado de tornou-se. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus, ele não cria nada vazio, ele não cria nada que é sem forma, porque nosso Deus é o Deus que ele dá a forma. Nosso Deus, ele é o Deus que ele cria do nada. Amém? Mas eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Se você quiser aprender mais sobre isso, faça o Rema, né? Estude na escola Rema, busque se aprofundar nessa palavra. Você viverá dias gloriosos. Mas continuando aqui,
né? Ele fala: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, queridos? Então, o mesmo Espírito que 2 Coríntios 4,13 está falando é o Espírito da fé. É o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas. Hoje ele habita em você. Amém? Queridos, se Deus, que Ele é o início, o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele precisou falar para que as coisas acontecessem, com que audácia nós teríamos de não fazer o mesmo? Se a palavra de Deus diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então, queridos, Deus ele quer ouvir a sua voz. O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, esperando uma voz de comando de Deus para que as coisas acontecessem, ele está esperando uma palavra sair da sua boca. Então, não importa o que você está passando, não importa o que você está precisando, declare, fale para Deus, declare essas coisas vindo e acontecendo, porque o Espírito Santo está pairando as águas do seu coração, as águas do seu interior, e Ele irá pegar a sua palavra, que deve estar alinhada com a palavra de Deus, e Ele fará acontecer, querido. Creia nisso. Amém? E ele também, esse Espírito, querido, esse Espírito da fé, o mesmo Espírito da fé, é o mesmo Espírito que ungiu Jesus. Amém? Está escrito lá em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? Esse Espírito que Deus nos colocou dentro de nós, que Deus nos batizou com Ele nos dá poder, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá vida, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver nessa terra de forma reta, de forma íntegra. Se nós buscarmos, se nós estivermos com Ele, nós faremos as mesmas obras que Jesus, se não maiores, como Jesus, o próprio Jesus falou, né? E o versículo continua dizendo: o qual andou fazendo o bem. Né? Jesus andava fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é a presença dele dentro de você, é o selo dele dentro de você. Né? E a Bíblia nos mostra que quando Jesus ele foi batizado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo veio sobre ele, repousou sobre ele, como a Bíblia fala, em forma de pomba, né? E a Bíblia também relata que do céu se ouviu uma voz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então, assim como Jesus, nós também fomos batizados por esse Espírito, né? Então, nós estamos aptos para nos movermos como Jesus se movia nessa terra. Então, por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, queridos. Nós precisamos conhecer cada palavra dessa Escritura. Nós precisamos buscar. Oséias, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, nós não conhecemos ainda Ele na sua totalidade, mas nós precisamos buscar cada dia mais, para que nós também estejamos aptos para operar nas mesmas obras que Jesus. Se você não souber as obras de Jesus, como você vai operar nas mesmas e ainda maiores? Ou seja, você precisa saber as obras que ele operava, para que você opere nas mesmas e buscando você opere ainda maiores. Amém? E a palavra também diz que nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Precisamos ter consciência 24 horas da presença do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós temos consciência dessa presença 24 horas por dia, nada mais irá nos paralisar. Circunstância alguma irá nos derrubar, queridos. Sabe, sempre quando eu falo sobre circunstância, quando eu penso em circunstâncias, né, quando eu vejo circunstâncias se levantando, o meu espírito ele traz à memória a vida de Davi. Davi, ele foi um menino, um pastor de ovelhas, né? Que foi escolhido por Deus para governar uma nação, né? Então, ele, desde muito novo, ele já tinha o seu propósito convicto. Ele já sabia quem tinha levantado ele, quem tinha chamado ele, que era o próprio Deus. Havia o escolhido para ser o rei de Israel, governar uma nação.
E sabe, queridos, em certo momento, antes de ser rei ainda, ele se deparou com uma situação, um gigante, né? E esse gigante, muitas vezes, trazendo para hoje, para o nosso momento, ele pode representar os nossos problemas. Mas sabe, queridos, Davi, ele não olhou para o gigante, ele olhou para a promessa, ele olhou para aquilo que estava atrás do gigante, aquilo que estava além. Então ele falou com aquele gigante, ele derrubou aquele problema com as suas palavras. Muito antes daquela pedra ser lançada na cabeça de Golias, Davi já tinha o vencido, porque Davi tinha convicção dentro de quem ele era. Amém? Se você crê nisso, diga amém, querido. Então, imagina se Davi não sendo habitado por essa presença, não sendo habitado pelo Espírito que pairava sobre a face das águas, não sendo habitado pelo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, que foi lá no inferno buscar Jesus, tirou Jesus de lá e trouxe com ele cativo o cativeiro. Davi, ele não era habitado por esse Espírito, querido. Ele desejava isso, ele ansiava isso, e hoje você é habitado por este Espírito. Então se mova nele, viva por ele, creia nele, fale o que está acontecendo, fale com o problema, não fique lamentando os seus problemas, declare a palavra sobre os seus problemas e a própria palavra irá derrubar os seus problemas, irá derrubar o seu gigante. Então haja, fale e crendo que irá acontecer o que você precisa, e o que você precisa já é seu por meio da palavra. Amém? Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Querido, se você interpretar esse versículo, você vai ver que a palavra abençoou, ela está no passado. Você já é abençoado, Deus já te abençoou. Então declare, use a sua boca para trazer a realidade do sobrenatural para o natural. Você vive no sobrenatural, você é um espírito com Deus, você está apto para declarar, e as coisas que não existem irão passar a existir, pois o Senhor, o teu Deus, Ele cria do nada para você. Amém? Você já tem tudo o que você precisa. Então use a sua voz, use a palavra e declare, queridos. E para finalizar, eu queria terminar com o versículo de Filipenses 4:19, que diz que Deus, Ele suprirá todas. Sabe, queridos? E quando a palavra diz todas, no hebraico, no aramaico, em qualquer tradução é todas. Então, querido, Ele suprirá todas as suas necessidades. Mas não é por causa da sua necessidade, querido. Ele suprirá, a palavra diz que Ele suprirá segundo as suas riquezas. Ah, querido, quando você entender o que é as riquezas de Deus, meu Deus, querido, você nunca mais vai reclamar dos seus problemas, você apenas vai falar: ei, problema, você não faz parte de mim, ei, gigante, você já está derrubado, ei, montanha, sai daqui e vai para lá, e crendo no que você falou, irá acontecer, queridos, e o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades, segundo as suas riquezas. Amém? Então, querido, mas para você se mover nisso tudo, falar, declarar, você precisa ser habitado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que para nós sermos habitados pelo Espírito Santo, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E deixarmos Ele nos guiar, deixarmos Ele transformar nossa vida de dentro para fora. De forma que a gente viva tanto esse reino, esse buscar de Jesus dentro, que fora as pessoas irão ver, sem nós falarmos nenhuma palavra. Então, se você quiser viver de forma íntegra, de forma que a sua fé seja uma fé simples, mas efetiva, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti, Pai. Eu te entrego, Senhor, os meus caminhos, e eu declaro, Senhor, o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Porque hoje eu entendi que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, minha família nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.
Pai, eu oro por cada um que ouviu esta palavra. Eu oro por cada família que estará ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo, e a Tua palavra diz que quando o Senhor abençoou Adão no jardim do Éden, a palavra significava liberados para prosperar, Pai. E eu libero meus irmãos para prosperar em meio à crise, Senhor. Eu declaro negócios, Senhor, que estavam falidos, Senhor, tendo um ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, portas de emprego sendo abertas para os meus irmãos, Senhor. Quem está precisando, em nome de Jesus, Senhor, terão notícias, Senhor, que irão os alegrar por dentro. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro famílias abençoadas, famílias fortes, pais fortes, mães fortes, filhos fortes, Senhor. Em nome de Jesus, todas as famílias servindo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.